Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje vamos continuar o nosso estudo do Manual do Recenseador. Já entraremos na parte do nosso mapa mental, tá? Só quero fazer algumas observações. A primeira delas, neste vídeo veremos conceito de setor censitário, a classificação do setor censitário e, por fim, quais são os tipos de setor censitário. Perceba, estaremos, portanto, da página 23 até a página 27 do nosso Manual do Recenseador. Eu até trouxe aqui, ó, começaremos com o conceito, que está na página 23, avançaremos para a classificação e, por fim, chegamos finalmente aos tipos de setor censitário. São vários, por sinal, certo? E o segundo e último detalhe é o seguinte, pessoal. Esta parte do Manual do Recenseador, ela é idêntica aquelas informações que estão lá na apostila de conhecimentos técnicos. Ou seja, naquela apostila que estudamos para a nossa prova, na parte teórica, temos exatamente a mesma sistemática. Então, o que eu vou fazer? Eu estou pegando um vídeo que vimos, que eu gravei na realidade, lá para a prova, na nossa parte teórica, da apostila de conhecimentos técnicos, e estou colocando aqui, porque não muda absolutamente nada. Então, vocês vão perceber, por isso que eu comecei a aula hoje diferente, né? Mostrando primeiro o manual do recenseador, para vocês terem a certeza que realmente temos as mesmíssimas informações, ok? Então, se eventualmente você ouvir alguma menção de apostila de conhecimentos técnicos, saiba que é por isso. Então, vamos ao que interessa, matéria na tela, começando com a definição, com o conceito de setor censitário. Bora lá! Quando falamos em setor censitário, a primeira coisa que precisamos saber é o seu conceito. Bom, setor censitário é aquela área, então estamos diante de uma área delimitada, onde se localizam os domicílios e estabelecimentos que serão visitados pelo nosso recenseador. Se liga, a grosso modo, então, é o local que o recenseador vai trabalhar, vai fazer as suas entrevistas, tá? Este local, ele pode estar situado na zona urbana ou ainda na zona rural. Então, podemos ter um setor censitário em perímetro urbano ou perímetro rural. Beleza? Vamos identificar agora cada uma destas situações. Quando falamos em um perímetro urbano, numa área urbana, a apostila de conhecimentos técnicos fatia em 3 partes. A primeira delas é aquela área urbana de alta densidade. O nome ajuda aqui, né? Se é de alta densidade, estaremos diante de locais mais centrais, com muitas construções, muitas edificações. São os grandes centros das cidades, tá? Então, temos aqui os locais com alta densidade, muitas edificações e áreas mais centrais. Por outro lado, temos aquela área urbana de baixa densidade. Aqui o nome ajuda também. Esta área urbana com baixa densidade são aqueles locais que reúnem poucas edificações. Além disso, é caracterizado por áreas verdes desabitadas em processo de expansão. Beleza? Então, área urbana com alta densidade, áreas mais centrais, com muitas edificações. Com baixa densidade, são aquelas as áreas mais afastadas, geralmente áreas verdes desabitadas em um processo de expansão. Teremos ali pouquíssimas edificações. E, por fim, temos ainda dentro da área urbana os chamados núcleos urbanos ou núcleo urbano. São aquelas aglomerações urbanas separadas das cidades. Esta separação pode acontecer de 2 modos: a menos de 1 quilômetro da cidade, então ainda estamos perto ali da cidade, ou a mais de 1 quilômetro, um pouco mais afastado. E é aqui que ela vai se diferenciar de uma área, por exemplo, rural, porque neste caso específico, ela está afastada da cidade a mais de 1 quilômetro, mas ela possui características urbanas, ou seja, ali teremos a presença de condomínios, loteamentos, tudo que ajuda a identificar uma presença mais urbanizada, ok? Então, neste ponto aqui, poderíamos citar como exemplo aqueles condomínios, que eles são construídos fora do centro ali da cidade, um pouco mais afastados, mas possuem ali tudo certinho, todas as características urbanas, como loteamento, condomínios, enfim, beleza? E vamos identificar agora a nossa área rural. Bom, aqui a apostila de conhecimentos técnicos divide em 2 partes. Temos a área rural chamada de aglomerado rural. Perceba, se é um aglomerado, teremos domicílios reunidos, domicílios mais próximos, tá? Então, são domicílios aglomerados, distantes entre si por não mais de 50 metros. Então, é aquele lance, estamos numa área afastada da cidade, com uma casinha aqui,
outra casinha aqui, tá? Mas perceba, tudo isso numa distância não superior, não mais de 50 metros, ok? Agora, um outro detalhe interessante, esta segunda parte. Este aglomerado rural, ele estará separado das cidades, ele estará longe dos grandes centros em mais de 1 quilômetro. Bom, e como não vamos confundir se está a mais de 1 quilômetro da cidade com o núcleo urbano? Justamente pelas características de urbanização. Quando falamos no núcleo urbano, aquele núcleo urbano que está afastado da cidade a mais de 1 quilômetro, ele deve ter características urbanas, ou seja, presença de condomínio, de loteamentos, e já no aglomerado rural, isto não acontece. Aqui temos um local afastado da cidade, mas sem a presença destas características urbanas. É por isso que será um aglomerado rural, tá? Então, entra essa parte final aqui por isso, ó, desde que não seja um núcleo urbano, ou seja, desde que não contenha características urbanas, como loteamentos e presença de condomínios, beleza? E além disso, temos a área rural, que a apostila de conhecimentos traz como área rural ou exclusive aglomerado. Se liga, aqui estamos diante da dispersão de domicílios. Temos uma área afastada da cidade com pouquíssimos domicílios, tá? Então, vamos ter aqui uma residência, daí quando olhamos lá adiante, temos outra residência e tudo isso separado, é claro, por mais de 50 metros, tá? Por mais de 50 metros, beleza? E perceba, esta área rural, ela também se caracteriza pela presença de estabelecimentos agropecuários. Maravilha, pessoal? Então, até aqui, vimos o seguinte, pessoal. Falamos de conceito de setor censitário, comentamos sobre a sua classificação, que pode ser urbano ou ainda rural. Identificado que o setor pode ser urbano ou rural, essa classificação, precisamos conhecer os seus tipos. Então, temos o seguinte, o setor censitário, ele pode ser do tipo não especial, um aglomerado subnormal, um quartel e base militar, alojamento ou acampamento, setor com baixo patamar domiciliar, um agrupamento indígena, um convento ou um hospital, uma agrovila do PA, ou seja, uma agrovila do projeto de assentamento, e por fim, um agrupamento quilombola. Cada um destes tipos de setores censitários veremos agora na sequência. Então, bora lá. Quando falamos em tipos de setores censitários, temos o seguinte. O primeiro deles é chamado de não especial. A identificação por aqui funciona por exclusão. Tudo que não for os demais setores censitários, encaixaremos no não especial. Então, para saber o que é um não especial, precisamos estudar os outros. Vamos lá. O primeiro que observaremos é o agrupamento. Este agrupamento pode ser indígena ou um agrupamento quilombola. Quando falamos no agrupamento indígena, são aqueles locais que vão reunir 15 ou mais, ou se atente a este número, 15 ou mais indígenas. E estes indígenas estão ligados por vínculos, por laços familiares e comunitários. Já o agrupamento quilombola funciona da seguinte forma. Também é a reunião de 15 ou mais indivíduos, só que agora não são índios, mas sim indivíduos autodeclarados quilombolas. Tá? Eles estarão residindo em uma ou mais moradias contíguas e ligados também por vínculos familiares ou comunitários. Se liga num detalhe, os dois grupos eles têm a reunião de 15 ou mais membros. E como eu memorizo, pegue o qui de quilombola e lembre do número 15, tá? Isso ajuda bastante, beleza? Então, agrupamento indígena e agrupamento quilombola. Vamos avançar um pouco mais e um outro setor censitário muito importante para a prova é o aglomerado subnormal. Quando falamos neste aglomerado subnormal, lembre-se de invasão. Como assim invasão? Bom, são aquelas ocupações irregulares de um terreno ou propriedade alheia, sem autorização do proprietário, é claro, tá? Então, temos aqui o nosso aglomerado subnormal. Um outro setor censitário também importante para a nossa prova é o setor de baixo patamar domiciliar. É aquela área com baixa quantidade de domicílio ou nenhum domicílio. Ok? Vamos avançar um pouco mais e temos agora o setor conhecido como alojamento ou acampamento. Quando falamos num alojamento, é algo um pouco mais estruturado. Temos aqui que é aquele domicílio coletivo temporário que está vinculado a uma empresa ou determinada instituição.
Além disso, temos também o acampamento. Aqui é algo mais precário. Temos instalações mais rudimentares, geralmente caracterizadas por barracas ou tendas. Perceba, nos dois casos, tanto no alojamento como no acampamento, teremos dois requisitos na realidade, que é a presença de pelo menos 50 pessoas e que estejam ali vivendo há mais de um ano. Então, para se caracterizar um alojamento e um acampamento, precisamos de pelo menos 50 pessoas naquele local e que estejam vivendo há mais de um ano. O alojamento é um pouco mais estruturado, lembre-se disso, e o acampamento mais rudimentar, mais rústico, beleza? Ainda como tipo de setor censitário, temos o quartel e bases militares, que são áreas administradas por um comando das Forças Armadas. Nestes locais, teremos, para caracterização, pelo menos 50 habitantes e que estejam ali residindo há mais de um ano. Então, pelo menos 50 e residindo há mais de um ano. Perceba, é um requisito similar ao alojamento e acampamento, ok? Avançando mais um pouco, um outro setor é a agrovila do PA, ou seja, a agrovila do projeto de assentamento. Nestes locais, temos áreas com mais, também 50, ó, perceba, só que agora mais de 50 domicílios que estão associados a projetos de assentamento. Além disso, outro tipo de setor censitário são os conventos, hospitais, as instituições de longa permanência para idosos, ILPI, e as instituições de acolhimento da criança e adolescente, o IACA aqui, tá? A abreviação. E o que seria? Como é caracterizado este tipo de setor censitário? Bom, são os locais que acolhem crianças, idosos e pessoas enfermas, adoentadas, e se caracteriza pela reunião de mais de 50 habitantes que estejam ali de forma permanente e residam no local há mais de um ano. Então perceba novamente o número 50. E, por fim, o último tipo de setor censitário é a unidade prisional, que é aquela área que vai ter ali mais de 50 presos que estão de forma permanente por ali, ou seja, já tiveram um regular processo e uma sentença definitiva, que não cabe mais recurso. E o que seria, voltando agora, né, esse tipo de setor censitário não especial? Tudo aquilo que não conseguirmos enquadrar nestas outras situações, encaixaremos num setor do tipo não especial, ok? Bom, galera, então é isso. Perceba, analisamos das páginas 23 até a 27 do Manual do Recenseador e tratamos neste vídeo do conceito de setor censitário, sua classificação e os tipos de setores censitários, ok? E assim vamos avançando na matéria e matando pouco a pouco o nosso Manual do Recenseador. Bom, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, deixa um like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, isso ajuda demais mesmo. Voltamos em breve com novos vídeos. Fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima e eu fui!